Amém, gente? Boa noite, sejam todos bem-vindos. Muito bom ver cada rosto aqui, muito bom a gente se encontrar. Preciso dizer para vocês que vou falar algo bem sério aqui para vocês, bastante sério mesmo. Eu estou orando e pensando seriamente no nosso futuro. Ou nós buscamos a Deus para ver como o Senhor vai fazer para que nós possamos ter mais pessoas neste lugar ouvindo a palavra de Deus, principalmente pessoas que já estiveram aqui, qual a razão de não estar, o que está acontecendo, né? Peço a todos para que a gente esteja orando e buscando no Senhor mesmo, porque o nosso papel é receber o alimento, mas é distribuir o alimento. Aqui tem sido distribuído o alimento, mas o que está sendo feito com isso? E aonde estão as pessoas? Depois da pandemia houve uma situação de dificuldade e das pessoas se acostumarem a ficar em casa e olhar o culto pela internet, assistir na hora que está lá no sofá, sentado, na melhor hora possível, né? Para si. Mas isso não é ser igreja. Nós podemos sim ver, rever, assistir, mas o ser igreja é estar junto, é olhar um no olho do outro, é poder cumprimentar, poder dar um abraço, é poder conviver para poder se ajudar. Senão isso não é corpo. Então, digo para vocês que nós estamos em oração, pedindo a Deus para ver qual é o nosso futuro. Porque se nós não crescermos, é porque Deus não está acrescentando. Se Ele não está acrescentando, existe algum problema conosco. E se existe um problema, o Senhor precisa corrigir, ou então Ele acaba com tudo. Nós corremos um risco de simplesmente encerrar tudo isso daqui. Então, nós precisamos buscar no Senhor, precisamos orar. Isso não é responsabilidade somente minha, essa é a responsabilidade de todos nós, porque nós sabemos que quando a igreja de Atos, ela andava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, Deus ia acrescentando dia a dia os que iam sendo salvos. Onde estão os que estão sendo salvos? Né? A doutrina nós temos, a doutrina verdadeira aqui. Temos tido periodicamente o partir do pão, temos tido oração, temos o que está falhando é a nossa comunhão. Então, falhando um dos alicerces, a casa não pode ser construída. Os 4 pilares da igreja primitiva foram esses 4 aspectos. E se um deles falta, é como construir um edifício faltando um dos 4 cantos. Então nós precisamos orar, precisamos buscar em Deus, precisamos perguntar o que há conosco primeiro, né? O que em nós está faltando, e também orar pelas pessoas para que as pessoas não se acomodem. Os tempos que virão serão difíceis, cada vez mais difíceis, e nós precisamos uns dos outros, além de nós precisarmos de Jesus na nossa intimidade, no nosso dia a dia, dentro da nossa casa, nós precisamos de Jesus juntos, porque quando um fraqueja, é o que diz Eclesiastes 4, né? É melhor serem 2 do que um. Isso não é só no casamento, isso é na igreja, Jesus enviava de 2 em 2 para pregar o evangelho, né? Nas amizades, nos vínculos, sempre 2 pessoas e com Jesus junto, uma ajudam a outra a crescer, a enfrentar, a suportar. Então nós temos esse papel. Então, coloco para vocês com esse coração, nós vamos olhar hoje por que Jesus entrava nas casas. Falamos tanto, estamos falando semanas aí sobre casa, desde a pregação do Charles, daí falamos de pedras que constroem a casa, falamos de chaves, agora vamos ver por que Jesus entrava nas casas. Esse é o tema da nossa reflexão dessa noite. Mas
Primeiro vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 108, o Salmo que Deus nos deu nessa manhã para nós iniciarmos a nossa oração. Graças a Deus, essa manhã, na nossa reunião de oração, estavam todos presentes. Time completo nessa manhã, foi muito bom. Esperamos que mais pessoas também possam fazer parte, porque é muito bom a gente... isso aqui que nós vamos ler hoje. Salmo 108, do versículo 1 até o versículo 6, diz assim: Firme está o meu coração, ó Deus, cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Despertai saltério e harpa, eu quero acordar a alva. Render-te-ei graças entre os povos, ó Senhor, cantar-te-ei louvores entre as nações, porque acima dos céus se eleva a tua misericórdia e a tua fidelidade para além das nuvens. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória, para que os teus amados sejam livres. Salva com a tua destra e responda-nos. Como estão os nossos corações? Estão firmes no Senhor ou estão cambaleantes? Porque se eles estão firmes, nós podemos despertar o saltério e a harpa, ou seja, usar os instrumentos de louvor para acordar a alva. De manhã, quando nos reunimos hoje, era escuro. 6 horas da manhã é noite, mas nós começamos a manhã com louvores a Deus, despertando a alva, ou seja, vendo o dia amanhecer enquanto nós exaltávamos este Deus, esse Deus que está acima das nações, que é um Deus de misericórdia, que é um Deus de glória, que é um Deus que nos livra, que nos salva, que nos faz nos mantermos em pé. Vamos adorar o Senhor, gente. Vamos adorar de todo o coração e vamos buscá-lo, porque todo que busca ao Senhor encontra. Ele se deixa achar. Ele diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Serei achado de vós e eu me darei a vossa sorte. Precisamos de algo novo na nossa vida, vamos buscar o Senhor. Amém? Então vamos louvar, vamos orar e vamos louvar. Pai querido e amado, nós te agradecemos por podermos estar reunidos mais uma noite na tua presença. É tão bom, Senhor, poder dizer como o salmista: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. É tão bom, Senhor, saber que nós podemos contar uns com os outros e principalmente que podemos contar contigo em todo o tempo. Muito obrigada, Senhor. Obrigada porque és tu que firma os nossos pés. Nós queremos sim estar com os pés firmados sobre a rocha e poder dizer: firme está o meu coração, ó Deus. A ti eu cantarei louvores diante das nações, diante dos perigos, diante das circunstâncias. Eu cantarei a ti de todo o coração. Então vamos louvar o Senhor. Pai, recebe a nossa adoração. Todas as vezes quebrantar, só quero
Tu, Jesus. Se não fosse por Ti, Senhor, nós não estaríamos aqui. Se não fosse pela Tua infinita bondade e amor, onde nós estaríamos, Senhor? Talvez no meio do desespero, da depressão, talvez morrendo de angústia, de medo, mas nós estamos aqui, Senhor, certos de que Tu cuidas de nós, certos de que o Teu poder é maior do que as nossas circunstâncias e os nossos, sejam elas internas ou externas. Obrigada, Jesus. Nós queremos Te adorar, queremos de todo o nosso coração nos render a Ti. Pois eu sei, há um lugar que me espera.
sejas, Senhor. Glorificado sejas. Assim está escrito na tua palavra: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que eles assistam direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Aquele que dá testemunho de todas as palavras escritas nesse livro, ele diz: certamente venho sem demora. Amém. Nós podemos dizer: vem, Senhor Jesus. Vamos dizer: vem, Senhor Jesus. Nós precisamos de Ti. Nós precisamos da Tua graça. Nós precisamos, Senhor, de um encontro cada vez mais próximos de Ti, cada vez mais íntimos, para vivermos na Tua dependência, dia e noite, em nome de Jesus. Amém? Amém, amados. Então, hoje nós temos uma noite especial para as crianças. Vem cá, André. Mas todos os que já não são tão crianças. Uma coisa assim na mente. Você sabia? Então, aqui, olha, nossos pré-adolescentes aqui. Vem cá, vem, Samuel também. Tá maior que a pastora. Olha aqui, ó. Que bom que vocês estão aqui. Nós estamos felizes. Viu que coisa boa? A tia Tânia aí vai preparar algo especial para vocês essa noite. Vai ser uma noite de diversão. Amém, Senhor. Pai, nós te agradecemos porque vimos o João Oscar, vimos a Ana Clara crescendo, o Samuel crescendo, o André desde bebê. Pai, obrigado, Senhor. Obrigada porque aqui eles estão, alguns maiores do que eu, grandes. Obrigada, Senhor, porque estão crescendo debaixo do Teu cuidado, debaixo da Tua palavra, do ensino da Tua palavra, da proteção da Tua palavra. Nós te agradecemos, Senhor, e colocamos as vidas deles nessa noite nas Tuas mãos, que através da Tânia e de tudo o que eles vão vivenciar, mais um pouquinho de Ti, Jesus, entre nos seus corações, e eles possam viver alegres com a Tua presença. Amém? Então, uma boa noite para vocês. Deus abençoe. Tchau. Eles cresceram, mas não são. Mas ainda está naquela fase ainda, né? Só tem crescimento de tamanho, né? Tão bom poder estar junto e brincar. Mas então tá, gente. Nós estamos aí numa sequência de reflexões a respeito de casa, né? E eu queria primeiro colocar para vocês o texto do Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 5 e 6, onde Jesus, é um momento em que, depois de já ter ensinado muitas coisas para os seus discípulos, eles já terem vivenciado, tido muitas experiências com Jesus, Jesus os coloca à prova para saber se eles querem segui-lo ou não. E depois que eles dizem: não, nós te seguiremos aonde quer que tu vais, né? Jesus diz: aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno de mim. Então, 70 dos seus discípulos se dispuseram a ir aonde Jesus os designasse. Então, o capítulo 10 começa dizendo: depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2
para que o precedessem em cada cidade e lugar onde ele estava para ir. Interessante que Jesus mandou os seus discípulos na frente, preparando o caminho para ele, né? E toda a nossa história de evangelho tem sempre a ver com aqueles enviados para preparar o caminho. João Batista foi enviado por Deus para preparar o caminho para a primeira vinda de Jesus. Jesus enviou seus discípulos para que eles preparassem o caminho para que ele chegasse nas cidades, nas casas e nas pessoas. E aqui então ele diz o seguinte para eles: a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. É isso que eu iniciei essa noite falando. Nós precisamos rogar a Deus para que mande mais trabalhadores, porque a seara é grande. Mas nós precisamos nos dispor a sermos trabalhadores que põem a mão no arado e não olham para trás. E aí, ele diz lá no versículo 5, quando vocês entrarem numa casa, dizei antes de tudo, paz seja nessa casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. E nós vamos parar aqui. O que eu quero salientar hoje é que Jesus enviou de 2 em 2 para que eles fossem e entrassem em casas. Por que Jesus se importa com casas? Por que Jesus se importa em que o Evangelho chegue através de nós em casas? Casas significam famílias, casas significam lares. Casas e lares são, a casa é a estrutura física, o lar é formado pelas pessoas, pela família que ali vive. E por que é que Jesus se importa de que chegue a mensagem dele nessas casas? Primeiro, ele disse, em primeiro lugar, quando vocês chegarem nas casas, primeiro ele mandou que cheguem nas casas. E segundo, ele disse, quando vocês entrarem nas casas, ou seja, então eles tinham que bater nas portas, ou eles tinham que ser convidados a entrar. E quando eles fossem convidados a entrar, a primeira coisa era desejar que ali naquela casa repousasse a paz. Por quê, gente? Nós temos Jesus no coração, nós como discípulos. E o nosso Jesus, ele é o príncipe da paz. Então, aonde nós vamos, nós levamos a paz que está dentro de nós. E quando nós levamos e dizemos para as pessoas que haja paz nessa casa, quem não gosta de receber uma mensagem de paz? Não paz como um cumprimento que se diz bom dia, mas o paz desejando de coração que naquela casa o príncipe da paz se estabeleça. E se alguém recebe, diz o texto, então a paz vai reinar naquele ambiente. Jesus vai entrar naquela casa, de alguma forma nos corações Jesus vai entrar. E se alguém não quiser, então volta para eles a paz, porque a paz, desejar a paz é abençoar as pessoas com a presença do príncipe da paz. Se as pessoas recebem, tanto eles têm como nós temos o príncipe da paz. Se eles não querem, então nós ficamos com uma porção dobrada, porque ela volta para nós. Então, vejam que Jesus se importa com o ambiente da casa, com o interior da casa, com a necessidade daquele lar, o que está acontecendo dentro daquela casa. Então, no Novo Testamento, nos evangelhos, não em todos os livros, mas nos evangelhos, aparece 12 vezes Jesus entrando dentro de casas. E em cada uma dessas vezes que ele entra, algo de transformador acontece. Algo ele leva para dentro daquela casa. Então nós vamos hoje ver alguns, não vamos ver os 12 porque não vai ser possível, por causa do tempo, porque nós precisamos olhar os textos, para entender que, perguntar para nós mesmos,
Se Jesus já entrou na nossa casa, já trouxe essa bênção de cada casa que nós vamos refletir, e se não, como nós devemos fazer? E por fim, a conclusão vai ser que nós, aquilo que recebemos, nós temos que levar para outras casas. Amém? Então, a primeira casa que nós vamos olhar está lá no Evangelho de João, no capítulo 2. Este é o primeiro registro de Jesus entrando numa casa, numa ocasião muito especial, porque foi logo depois que Jesus passou, né, pelo deserto, que ele passou por toda aquela situação dos batismos, depois que ele passou pelo tempo do deserto, pela provação no deserto. Jesus sai para fazer para o seu ministério público, e ele vai a uma casa onde está acontecendo uma festa de casamento. Então vamos lá, João capítulo 2, versículos de 1 a 11. 3 dias depois, que Jesus chamou mais alguns discípulos, houve um casamento em Caná da Galileia, e achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Então, o que nós vemos aqui? Os casamentos dos judeus, da cultura judaica, eram feitos em casa. Os casamentos eram festas de alegria, eram festas de dança, de comidas e de alegria. Por quê? Porque uma nova família ia se formar. Então os pais estavam alegres e abençoavam os seus filhos, e então serviam para os seus parentes e amigos uma comida que eles podiam e uma bebida. Não era vinho para se embriagar, era vinho para celebrar a alegria de uma nova família que estava iniciando. E o que aconteceu nessa situação? Jesus foi convidado. Alguns de vocês já ouviram, mas eu gosto de falar de novo. Jesus foi convidado e ele aceitou o convite. Então Jesus gosta de entrar nas casas e gosta de entrar nas nossas festas. Nas festas de casamento, em especial. Jesus gosta da alegria de ser formada uma nova família. Então Jesus foi à festa, e de repente naquela festa acontece algo. Acaba o vinho. E para a família que estava recebendo os convidados, faltar a bebida seria algo vergonhoso, seria algo constrangedor para a família. A festa iria interromper, a festa deles durava 3 dias. Então, era necessário uma boa quantidade de bebida, No fim de semana prolongado, se é sábado, domingo, não sei, não, sábado não devia ser, porque sábado eles guardavam, Podia ser de domingo para frente. Mas, então, aí o que aconteceu? Faltou o vinho. E Jesus, porque estava presente, ele trouxe a alegria para a festa. Ele não permitiu que a alegria da festa fosse roubada. E é tão interessante pensar, Jesus entrou naquela festa para levar a alegria melhor do que a alegria do início, porque o vinho que foi servido foi ainda melhor
maior. Então foi algo mais especial, foi algo de celebração ainda maior, né? de contagiar as pessoas com muita alegria. E veja, como que Jesus fez o milagre? Ele pediu o quê? Ele pediu água. Então, gente, o que eu queria colocar para vocês, se na nossa casa está faltando alegria, o que nós devemos fazer? Convidar Jesus para entrar na nossa casa física, dentro do nosso ambiente, de nosso domínio, junto com a nossa família e junto com aqueles que amamos. Nós vamos perguntar para Jesus: o que nós temos que podemos te oferecer para que tu derrames a tua alegria sobre nós? Ele não pede nada difícil. Não era difícil achar água, gente. A água era fundamental para a vida, mas é algo simples e elementar. Então, se está faltando alegria nas nossas casas, nas nossas famílias, vamos perguntar: Senhor, o que nós podemos te oferecer? E de repente, o que a gente pode oferecer é uma comunhão de mesa. Eu convidar a família, a avó, o avô, o tio, o irmão, o sobrinho, a irmã, vem fazer uma refeição junto conosco. E um convite simples, não precisa ser um banquete, mas um convite simples é motivo de alegria. Ontem nós estivemos na casa do Charles e da Karine, que como vem o Davi aí, está a caminho, eles então oficializaram um convite para padrinhos, né? Então nós estávamos numa mesa, numa alegria muito grande. Não era vinho, era café, era suco de uva, mas estávamos ali por quê? Porque estávamos reunidos e Jesus estava presente. Então, não é o tipo de a festa sofisticada, não, é o fato de nos reunirmos. Eles estavam reunidos à mesa para comer e beber no dia do casamento. E Jesus então fez com que a alegria fosse multiplicada. Então, essa foi a primeira casa dentro do das aparições de Jesus e que já trouxe, então, um milagre. Os próprios discípulos, a gente vê aqui no texto que ele tinha acabado de chamar Filipe e Natanael. Né? Então, eram novos discípulos que estavam vindo e já foram juntos e já viram e já creram e já foram animados no seu coração. Agora, a segunda casa que eu gostaria de colocar para vocês é a casa de Pedro. Nós vamos então agora para o Evangelho de Mateus, no capítulo 8. Vamos ler os versículos 14 e 15. Jesus já tinha feito o Sermão do Monte para os seus discípulos. No caminho, ele já tinha curado um leproso quando ele desceu do monte. Já tinha encontrado aquele servo do centurião que veio, o centurião que veio pedir pela cura do seu servo, mas ele só mandou uma palavra. Agora ele entra numa casa. Ele estava em Cafarnaum. Cafarnaum era a cidade onde ele estava morando, Jesus, a partir do momento em que ele começou seu ministério público, e ali também morava Pedro. E quando ele chega na casa de Pedro, diz o versículo 14, ele viu a sogra de Pedro acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servir. Jesus entrou naquela casa e levou cura. Na primeira casa, na festa, ele levou alegria. Esta casa é considerada pelos estudiosos a primeira casa, né? Uma das primeiras curas realizadas por Jesus dentro de uma família. Ali nós vimos que o leproso foi curado no caminho, né?
Agora, aqui não, ele entrou na casa, ele tinha uma família naquela casa, né? Pedro era casado, tanto que a sogra estava lá, e ele leva a cura. E como que ele leva a cura? Aqui diz que ele viu, ele entrou na casa, ele viu e ele tocou. Então, gente, se Jesus, nós convidamos eles para entrar na nossa casa, na nossa família, Jesus vem, ele observa o que está acontecendo e ele traz o que nós precisamos. Ali o que era necessário? A cura daquela senhora que estava enferma. Naquela época era difícil curar, né? Era difícil tratar da enfermidade. O que curou? O toque de Jesus. Gente, é tão precioso pensar nisso, que bastou um toque. No Evangelho de Lucas, esse mesmo texto paralelo diz que Jesus repreendeu a febre, mas aqui diz que ele tocou. Mateus estava junto, né? Lucas não estava. Mateus viu Jesus tocar, viu acontecer, e ele relatou o que ele viu. Então, será que nas nossas casas tem alguém doente? E o que nós fazemos quando alguém está doente dentro da nossa casa? Será que nós contamos para Jesus que há alguém doente? Ou será que nós só ficamos naquele desespero? Ai, Jesus, não, é contar. Jesus, dentro da minha casa há alguém que está enfermo, que está sofrendo. Tudo se resume em a gente conversar com Jesus. Às vezes o sofrimento é físico, né? Assim, uma enfermidade física, às vezes é uma tristeza, às vezes é uma solidão, mas a gente chega e diz, aquela pessoa da minha família está precisando do teu toque. Jesus hoje não está aqui para tocar as pessoas, mas nós estamos. Hoje são as nossas mãos que vão tocar nas pessoas de dentro da nossa casa que estiverem enfermas e que precisam de um toque de Jesus. Todos nós, gente, podemos orar pelas pessoas enfermas dentro da nossa casa. Como nós aqui temos a facilidade de buscar médicos, né? De ter atendimento, seja hospital, seja médico, seja posto de saúde, nós temos a facilidade aqui na nossa cidade, no nosso estado. Então, a gente corre para o médico, né? Ou corre para o armarinho de remédio. E às vezes nem sequer comunica Jesus. Jesus, tem alguém doente na minha casa, ou eu estou doente, eu não estou me sentindo bem. Então basta a gente deixar Jesus entrar, e Ele entra e traz a cura. Basta um toque dele, né? Ele nos ouve quando a gente conta o que está acontecendo conosco. Amém, gente? Vamos lá para a terceira casa. A terceira casa ainda em Cafarnaum, né? Na cidade de Jesus. Vamos lá para o Evangelho de Lucas, capítulo 5. Lucas 5, do 17 ao 26. Ora, aconteceu que num daqueles dias, Jesus estava ensinando e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então os homens, trazendo um leito com um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito por entre os ladrilhos, para o meio diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, estão perdoados os teus pecados.
E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: quem é esse que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados? Ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glórias a Deus e, possuídos de temor, diziam: hoje vimos prodígios. Aqui, no Evangelho de Mateus, o texto paralelo dá a entender que Jesus estava na sua casa em Cafarnaum, na casa onde ele ficava quando ele estava em Cafarnaum. A família dele morava na Galileia, né? E ele ali estava em Cafarnaum, que também era nas margens do mar da Galileia. E Cafarnaum era um ponto estratégico para ele se locomover pelaquela região. Então, por isso ele tinha ali uma casa que era um paradeiro dele, que alguns dizem que podia ser de Marcos, ou tem assim algumas conjecturas, mas nós não podemos saber o certo. Só Jesus estava dentro da casa onde ele estava hospedado. E as pessoas vieram, como diz o texto, vieram de todos os lugares para aprender com ele, para ouvir a sua palavra. E o lugar ficou lotado. Não tinha mais acesso, não tinha mais passagem para se chegar até Jesus. Então, quando aquelas pessoas trouxeram aquele amigo paralítico, não havia como passar. Mas Jesus, mas alguns, né? Jesus estava lá ensinando e eles fizeram o possível. A gente vê aqui que eles subiram no eirado e baixaram o paralítico, né, pelo forro. E quando esse paralítico então desce, o que acontece com ele? Um homem paralítico era um homem cheio de dor, era um homem cheio de preconceitos, porque ele era uma pessoa que não podia fazer nada sozinho, era uma pessoa cheia de rejeição dentro de si, era uma pessoa sofrida. Que tipo de vida podia ter um homem paralítico naquela época? Mas o que Jesus trouxe para este homem que veio nesta casa, dentro de uma casa, para encontrar-se com ele? Jesus trouxe restauração por completo. Jesus perdoou os seus pecados, porque nós lemos aqui, Jesus diz, o que é mais... Ele diz, homem, estão perdoados os teus pecados. E aí, quando começam a conjecturar os fariseus e os escribas sobre como ele estava perdoando pecados, ele disse, então, eu não só perdoo pecados, como eu restauro a vida dele por inteiro. Toma o teu leito, levanta e anda e vai para a casa da tua família. Gente, tudo foi restaurado. Naquela casa aconteceu restauração por inteiro. Então aquela pessoa recebeu o perdão dos pecados, aquela pessoa recebeu a cura física, aquela pessoa passou a andar carregando o seu leito, não mais então como um rejeitado, não mais se sentindo como uma pessoa sem valor. Então houve restauração de corpo, de alma e de espírito, porque ele creu. Se ele não tivesse crido, ele não teria ficado curado, porque a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Na verdade, é a fé em que Jesus Cristo é poderoso para fazer infinitamente mais. É isto que traz restauração para dentro dos nossos lares. Então, vejam, vamos trazer para nós. Às vezes nós podemos achar que não tem como uma
pessoa da nossa família se chegar até Jesus. Nós vemos os impedimentos. Não, aquele nunca vai chegar a Jesus. Tem isso na vida dele. Tem esse vício, tem esse costume, tem esses pecados, tem essas práticas. Ele nunca vai chegar até Jesus. Existe impedimento? Não existe impedimento. Os amigos transportaram o paralítico, como nós fazemos hoje pelos nossos familiares que ainda não creem, para que eles cheguem a Jesus. Nós transportamos em oração. Este é o nosso papel. Nós pegamos as pessoas da nossa família que ainda não creem em Jesus, aqueles que estão distantes, e poxa, aquele é completamente ateu, aquele não acredita em nada. Não existe impossíveis para Deus. Não existe. E essa é a nossa esperança. Então, Jesus, Ele quer trazer restauração por inteiro para nós. O que nós temos que fazer? Por que será que o paralítico veio pelo alto? Gente, é para que aqui tem uma mensagem subliminar para nós. Vamos olhar para o alto, porque o Senhor abre céus. O Senhor faz aberturas dos céus, Ele manda a graça que aquela pessoa que a gente às vezes não alcança. Por que às vezes a gente ora por pessoas que estão distantes e elas ficam curadas, mesmo que a gente está distante delas? Por que a gente ora às vezes por algumas pessoas, famílias e tal, e de repente você tem a notícia de que a pessoa se converteu, que alguém alcançou-a, alguém falou de Jesus, ela se encontrou com alguém? Por quê? Porque não existe impedimentos para que a verdade chegue até os corações. Jesus não quer que ninguém se perca. Deus não quer que ninguém se perca. Deus não quer que ninguém morra e vá para o inferno, gente. O inferno não foi feito para os homens. O inferno foi feito para o diabo e os seus anjos caídos. O inferno não foi feito para os homens. Deus criou os homens para viverem com Ele. Então, Ele vai fazer um milagre. A nós cabe olhar, né? Busquemos as coisas do alto, olhemos para as coisas do alto, olhemos para o alto onde Cristo vive. Hoje Jesus não está aqui para Ele tocar nas pessoas ou para Ele falar e dizer seja curado ou toma o teu leito e anda. Mas nós estamos aqui. Nós somos os instrumentos dele. E é isso que nós precisamos fazer. Não podemos duvidar, gente. Não vamos permitir que a dúvida entre nos nossos corações. Uma porta há de se abrir para a restauração das nossas famílias. Nós precisamos crer. É fé. Amém? A quarta casa que nós vamos ver. Então, nessa casa houve restauração. Na primeira houve alegria. Na segunda casa houve cura. Na terceira casa houve restauração. Agora vamos ver a quarta casa. Pode ficar aqui em Lucas mesmo, no versículo, logo em seguida dessa história, no versículo 27, nós vamos ver Jesus entrando na casa de Levi ou Mateus, né? O nome é a mesma pessoa, né? Diz o seguinte: passadas essas coisas, ou seja, depois que Jesus ensinou, curou o paralítico, todo mundo viu aqueles prodígios, então, passadas essas coisas, saindo da casa, versículo 27, viu Jesus um publicano chamado Levi. O que é um publicano? É um cobrador de impostos. Levi é nome de judeu. Então, Levi era um judeu que tinha por profissão algo contra os judeus. Então, Levi ou Mateus, ele era uma pessoa odiada pelos judeus, porque ele cobrava impostos para o governo romano. Então, ele era rejeitado pelo seu povo, porque ele cobrava impostos e do próprio povo dele em favor
do governo romano. Então, no momento em que Jesus chama Levi e diz, segue-me, aqui veja, é interessante, porque Jesus está passando, ele viu Levi sentado lá na coletoria, coletando os impostos, e ele disse, segue-me. Quando Jesus nos chama, por pior que a gente seja, por mais desprezado que nós sejamos, por pior que seja a nossa vida, por mais rejeição que a gente tenha por parte, seja da família, Levi era rejeitado pela sua família e pelo seu povo, Jesus escolheu. E quando Jesus chama, ninguém resiste à voz dele. É por isso que eu digo para vocês que nós precisamos levar a voz de Jesus para as pessoas, porque quem ouve a voz de Jesus, a verdade dele, o amor dele, não fica sem segui-lo. Então, Levi seguiu, deixando, aqui diz que ele se levantou, deixando tudo, seguiu Jesus. E seguindo Jesus, o que é que ele fez? Quando ele se sentiu aceito, quando ele se sentiu amado, quando ele se sentiu participante, ele chamou Jesus para a casa dele. No versículo 29 diz, então Levi lhe ofereceu um grande banquete em sua casa. Então, o que faz a pessoa que tem um encontro com Jesus? Ela reúne pessoas na sua casa para anunciar quem Jesus é. Então, Jesus vai à casa de Levi e senta à mesa com eles, com os publicanos, então outros coletores de impostos, e aí os fariseus, os judeus, versados nas escrituras e nas leis, os fariseus e os escribas, murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando, por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? A posição dos religiosos sempre é de julgamento. Eu não vou me sentar com aquele, porque aquele é um pecador. Mas Jesus se sentava com os pecadores, por quê? Porque ele ia levar o perdão. E foi o que aconteceu nessa casa. Jesus levou o perdão para Levi. Jesus levou o perdão para as pessoas que se sentaram à mesa de Levi. Porque eram outros publicanos. Veja, está escrito aqui. À mesa dele estavam outros publicanos, numerosos. Então, todas pessoas odiadas pelo povo pela sua profissão de coletor de impostos. E todos esses, Jesus sentou com eles. Jesus os perdoou. E certamente a vida deles foi transformada. Jesus, então, quando os fariseus ficam inquirindo e perguntando por que é que os discípulos sentavam com publicanos e pecadores, Jesus responde, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas sim chamar pecadores ao arrependimento. Amados irmãos, Jesus, ele entra na nossa casa, porque ele quer que aqueles que ainda não têm um relacionamento com ele, se arrependam de viver distante dele, se arrependam de viver independente dele, e se convertam a este caminho, que é o único caminho que nos leva ao Pai. Então, vamos reunir as pessoas dentro da nossa casa, vamos conversar com elas a respeito de Jesus, vamos orar à mesa na hora da refeição, mesmo que as pessoas não tenham esse hábito. Na nossa casa nós temos o hábito de orar em todas as refeições, e mesmo quando nós temos visitas que não são cristãos ou que não têm esse hábito, nós chamamos para a mesa e dizemos, esta é a nossa casa e este é o nosso hábito. Vamos orar, vamos agradecer pelo alimento, vamos agradecer pela companhia de vocês estarem conosco. Isso não é religiosidade, gente. Não fazemos isso automaticamente como um costume, mas porque cremos que quando estamos à mesa, Jesus está conosco, porque Ele é o pão da presença
presença. Pensem vocês, se nós convidamos pessoas para um café na nossa casa e botamos uma cesta de pão no meio da mesa, e pensamos, o pão representa Jesus, o pão da presença. E aí a gente oferece o pão, a gente está oferecendo Jesus para as pessoas. Mesmo que não fale nada, o gesto de dar algo para alguém, de alimentar uma pessoa, é oferecer o pão da presença para aquela pessoa. Então, ali, naquele momento, todas aquelas pessoas foram perdoadas e foram incluídas no rol de relacionamento de Jesus. Claro que cada um passou por um processo de restauração na sua vida, porque sempre vem primeiro o perdão. O arrependimento é a mudança de atitude, e a mudança vai vindo na medida em que se vai convivendo com Jesus e também com aqueles que são discípulos de Jesus. Então, amados, será que existe nas nossas casas, nas nossas famílias, será que nós temos preconceito com alguém? Será que existe alguém? Ou será que nós somos discriminados no meio da nossa família? Será que nós, quando estamos com os nossos queridos, eles nos discriminam por causa de alguma coisa que não concordam conosco? Vamos pedir para Jesus dar um jeitinho? Vamos orar a Ele? Vamos pedir que Jesus toque os corações? Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós e através de nós. Vamos orar a Jesus, colocando essas pessoas que amamos diante dele. As nossas famílias, Jesus preza pela família. Jesus nasceu numa família. Ele, como Deus, poderia simplesmente ter surgido do nada, ter vindo como um anjo. Mas não, ele veio como um menino. Ele foi criado por um pai e por uma mãe. Ele teve irmãos. Ele ajudou dentro de casa. Ele desenvolveu a profissão do pai. Ele serviu ao seu pai e à sua mãe e aos seus irmãos até os 30 anos de idade, quando então era o tempo da missão, de cumprir a missão para a qual ele veio para a terra. Mas enquanto não chegou esse tempo, ele serviu. E nós estamos servindo aqueles que amamos, estamos servindo os nossos familiares. Às vezes é difícil, principalmente quando são contrários àquilo que a gente gostaria que fosse. Mas não vamos ter expectativas sobre ninguém. Simplesmente vamos dar aquilo que nós temos recebido do nosso Deus para as pessoas. Então, nessa casa, houve perdão. A entrada de Jesus na casa de Levi levou o perdão, não só para Levi, mas como para todas as demais pessoas que Levi reuniu na casa dele para conhecerem Jesus. Mais uma casa, a quinta casa, casa de Jairo. Ainda aqui no Evangelho de Lucas, vamos ler no capítulo 8. Vamos ler o versículo 41 e 42 e depois do 51 em diante. Vamos ler do 40. Depois que Jesus tinha acalmado a tempestade, tinha atravessado lá para ir para a terra dos Gesarenos, tinha libertado aquele homem que era possesso por demônios, né? Os Gesarenos rejeitaram por causa da morte daqueles porcos todos que Jesus, né, lançou os demônios que estavam no homem sobre os porcos. Aí Jesus volta para casa, né? E quando ele está regressando, a multidão vem recebendo com alegria, porque todos o estavam esperando. Aí, no meio daquela alegria, porque
porque Jesus estava voltando para a sua terra, para a sua casa, para aquele lugar onde ele tinha muitos conhecidos, vem um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga. Estou lendo o versículo 40 e 41. E o que era chefe da sinagoga? Sinagoga era o lugar de reunião dos judeus. Então ele era um judeu responsável, ele não era o que pregava, mas ele era o que administrava a sinagoga. Então ele prostra-se aos pés de Jesus, ou seja, ele se lança de joelhos aos pés de Jesus e suplica que Jesus vá até a sua casa. Certamente esse homem tinha ouvido de todas as curas, tinha ouvido de todos os milagres que estavam acontecendo através de Jesus, e ele vem e se lança aos pés de Jesus. Por quê? Porque sua filha única estava à morte, estava gravemente enferma. Então ele se lança aos pés de Jesus e pede que Jesus vá até a sua casa. Agora vamos lá para o versículo 49. Daí nesse meio do caminho aí, que Jesus vai, ele cura aquela mulher enferma que estava há 12 anos sofrendo de hemorragia. No 49 diz assim: falava Jesus ainda, para a mulher: filha, vai, a tua fé te salvou. Quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga dizendo: tua filha já está morta, não incomode mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse: não temas, crê somente, e ela será salva. Tendo chegado à casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João e Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina. Todos os demais choravam e pranteavam, mas Jesus disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riram-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto ele, tomando-a pela mão, mais uma vez, o toque da mão de Jesus, em voz alta, ele diz: menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito, ela imediatamente se levantou e ele mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contasse o que havia acontecido. Então Jairo chamou Jesus para ir para a casa dele, chamou Jesus para a intimidade. Gente, o que eu queria que ficasse gravado aqui é que nós precisamos convidar Jesus para a nossa intimidade, para dentro da nossa casa. Às vezes nós falamos: eu recebi Jesus no meu coração, e claro, tudo começa no nosso coração, mas nós precisamos chamar para a nossa convivência familiar. E ali, quando a gente chama Jesus, Jairo chamou porque a filha estava doente, falamos antes, Será que a gente comunica a Jesus quando tem alguém doente na nossa casa? Ele estava desesperado, porque ela estava morta. Então ele Jairo chama Jesus, Jesus no meio do caminho cura outra pessoa, vai até lá, e aí no outro texto paralelo, diz que Jesus mandou que saísse todos aqueles que não criam. Então todos que não tinham fé, ele pediu que se afastassem. Somente ficaram ali, no quarto daquela menina morta, o pai, a mãe, Pedro, Tiago e João, que eram os 3 discípulos mais próximos de Jesus. E ali Jesus então toca naquela menina e chama em voz alta: menina, levanta-te. Então, aqueles pais, imaginem se vocês, vamos pensar nós quando temos um filho doente, ou uma pessoa gravemente enferma, se nós permitirmos que Jesus entre e toque naquela pessoa, Jesus faz um milagre. O que milagre Jesus fez aqui? Jesus trouxe a vida. E é isso que Jesus tem para nós. Jesus tem vida, e vida em abundância, não vida medíocre, gente. Dificuldades sim, tribulações sim, trabalho sim, tudo isso faz parte deste mundo em que nós estamos vivendo, mas não vida medíocre.
Jesus disse lá no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, o inimigo veio para, o ladrão veio para matar, roubar, destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Nós estamos vivendo com abundância de vida, os nossos familiares estão vivendo com abundância de vida, porque se não estão vivendo o nosso papel, nós que conhecemos Jesus, em primeiro lugar, interceder por eles. Em segundo lugar, ser canal de Jesus, para que o toque de Jesus chegue neles, a palavra de Jesus chegue. Nós não precisamos fazer discursos bíblicos, nós não precisamos fazer pregações, mas nós precisamos levar a palavra de alguma forma. Nós somos as Bíblias vivas, não é, gente? Nós somos a carta que as pessoas podem ler quando vem a nossa reação, quando vem a forma como nós tratamos uns aos outros. Tratamos com delicadeza, tratamos com grosseria, tratamos com rispidez, somos prontos a ajudar, estamos ali dizendo: conte comigo. O que nós estamos fazendo? Ou estamos mentindo? Ou estamos maldizendo? Ou estamos fofocando? Dessa forma nós não vamos levar Jesus a nenhum lugar. O conhecimento de Jesus. Você acha que Jesus está demorando para fazer um milagre na sua casa, na sua família? A palavra de Deus diz que há tempo para todas as coisas. E diz também que o Senhor não se atrasa. Se Jesus tivesse chegado na casa da filha de Jairo, quando a menina estava doente, o milagre seria a cura. Mas quando ele chegou na casa e a menina estava morta, o milagre foi a ressurreição, gente. Quando que aquelas pessoas tinham visto uma ressurreição? Então, às vezes parece demorado para nós, mas não vamos desistir. Vamos olhar para o alto, vamos olhar para o Senhor, vamos clamar para o Senhor: Jesus, vem, entra na minha casa, entra na nossa casa, entra na minha família, ensina-me a como tocar as pessoas. Jesus quer ter o controle da nossa família, e nós queremos entregar o controle, ou nós queremos continuar nós mesmos controlando? Sim, queridos, Jesus está vivo dentro de nós. Nós somos hoje o seu corpo. Ele é o cabeça. Se nós tivermos sintonia com Ele, nós vamos saber o que fazer em cada situação. Nós somos hoje os olhos de Jesus. Lembra? Ele viu a sogra de Pedro doente, ele viu o paralítico, ele vê. Nossos olhos, Deus nos deu para nós olharmos e vermos o que está acontecendo ao nosso redor. O Senhor nos deu ouvidos, e nós somos os ouvidos dele, para ouvir quem está triste, quem está chorando, quem precisa fazer um desabafo, nós temos ali, até para ouvir as bobagens que as pessoas falam, para poder interceder para que algo aconteça nas vidas delas. O Senhor nos deu ouvidos não só para ouvir canções lindas, também para ouvir coisas que não nos agradam, porque Ele também ouviu. Nós somos hoje os pés. Alguém precisa de uma visita? Alguém precisa que Jesus vá na casa dele? Os pés são nossos. Somos nós os pés de Jesus. Somos nós as mãos de Jesus. Alguém precisa de um abraço? Alguém precisa que a gente segure na mão e ore e diga: vamos em frente. O Senhor é Deus contigo. O Senhor vai te restaurar. O Senhor vai te ajudar. Nós somos os discípulos escolhidos para levar a paz. Foi o primeiro ponto que vimos, que Jesus disse para os discípulos: vão e abençoem cada casa que vocês entrarem com paz. Nós somos os discípulos para levar
a alegria. Nós somos os discípulos que levam em nome de Jesus a cura. Nós somos os discípulos que levam em nome de Jesus a restauração, o perdão, a vida e ainda mais algumas coisas. Hoje vimos 5 casas, ainda temos mais 7 pela frente. E mais 7 bênçãos que a presença de Jesus dentro de um lar opera. Amém, gente? Por que há uma agressão tão grande contra as famílias? Por que há essa distorção tão grande com relação ao amor entre homem e uma mulher que se torna um casal e que tem filhos e que se torna uma família? Por quê? É uma estratégia do inimigo para que a glória do Senhor Jesus não se manifeste. Mas nós não podemos concordar com isso, não podemos nos aquietar diante disso. Nós temos que clamar: Senhor, restaura, Senhor, restaura as vidas, restaura as famílias, restaura, traz a verdadeira identidade de cada um. Cada um de nós foi criado para ser imagem e semelhança de Jesus Cristo, como homem, como mulher, como casal, como família, como filho, como filha, como genro, como nora, como pai, como mãe, sogro, sogra. Somos designados para viver isso. Então vamos viver. Vamos permitir que Ele entre na nossa casa hoje. Eu queria que hoje, enquanto a gente for ouvir o louvor, que nós analisemos o que nós precisamos. Hoje, enquanto eu estava estudando, não vou falar qual foi para vocês agora, qual foi a situação que eu me identifiquei das casas, mas tem uma que me identifiquei com ela, uma das 12, que é algo que eu preciso do toque do Senhor Jesus para mim neste momento. Então, vamos pensar e vamos convidar Jesus. Nós estamos precisando de alegria, nós estamos precisando de paz, nós estamos precisando de perdão, nós estamos precisando de restauração, nós estamos precisando de vida. O que nós estamos precisando? Vamos pensar nisso enquanto a gente coloca esse louvor e depois vamos orar. Amém? Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito
tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Sim, Jesus. Jesus amado, nós queremos que Tu mudes as coisas de lugar e que Tu coloques ordem naquilo que está em desordem dentro de nós e dentro das nossas casas, nos nossos lares, nas nossas famílias. Nós queremos que tudo esteja na Tua ordem, Senhor. Não é na nossa, Senhor. Não é aquilo que eu quero, que eu acho, que eu penso, mas aquilo que Tu planejaste. Pai querido, Tu destes aqui para cada casal que está aqui representado, que está aqui presente ou representado, Tu deste família, Tu deste filhos, Senhor. Então há um propósito. Cada um de nós tem pessoas ao seu redor que carecem do conhecimento de Jesus, pessoas com as quais convivemos, às vezes amigos mais chegados do que um irmão, que precisam do teu toque de alegria, do teu toque de perdão, do teu toque de paz, do teu toque de restauração, do teu toque de vida. Então, Senhor, muda-nos, Senhor, para que nós sejamos esses canais do Teu amor, da Tua bondade, para tocar nas pessoas, para tocar nas famílias, para que as famílias sejam restauradas, Senhor. Nós queremos defender as famílias, nós queremos cuidar dos nossos filhos, dos nossos netos, Senhor. Nós queremos vê-los crescer debaixo da Tua graça, do Teu conhecimento. É por isso que oramos, Senhor, por todos os pais que têm crianças pequenas e que talvez por causa do frio, talvez por algum outro motivo, Senhor, não ensinam a Tua palavra, nem trazem as crianças para que aprendam a Tua palavra. Se nós enxergamos nossos pais indo em busca de Jesus, isso se torna importante para nós, porque se vemos que os pais dão importância, nós também daremos importância. Assim sempre funcionou, Senhor. E nós queremos que assim seja, que continue sendo, porque este é o Teu projeto, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós clamamos pelas famílias que conhecemos, pelas nossas famílias, pelos nossos amigos, pelas pessoas com as quais trabalhamos, os que nos relacionamos proximamente, mas também por todas as famílias nessa cidade, Senhor. Nós clamamos a Ti, Pai. Nós clamamos, Jesus Cristo, para que a Tua vida em nós brilhe e alcance as vidas dessas pessoas. Te agradecemos, Senhor, porque podemos orar na certeza de que Tu nos ouve. E nós queremos declarar nessa noite que estamos firmados em fé e que cremos que aquilo que Tu prometeste, Tu farás. Em nome de Jesus nós Te agradecemos, Pai, entregamos essa nossa nova semana nas Tuas mãos. Muito obrigada, Senhor, até aqui, por tudo até aqui. Até aqui nos sustentou o Senhor, até aqui nos suportou o Senhor. Nós somos gratos e estamos alegres e queremos prosseguir. Em nome de Jesus. Amém? Amados, ainda tenho para colocar para vocês, amanhã nós temos um encontro das autoras de livros que foram editados pela editora Cores e Valores. Então, aqui tem os 3 livros que foram, que levam o meu nome, mais o nome de algumas irmãs. Tem o livro também da Karine, que foi lançado, e também do nosso meio tem o livro da pastora Jane, né? E mais, então, 3 outras pessoas. Uma é a história da família da Shirley, que é relacionado com superação da drogadição. Tem a da Loriane, que é a superação do câncer. Então, ela escreve sobre o lado colorido da dor. E também
da Gilciane, que é uma linda história de uma pessoa que superou tantas dificuldades a partir do seguinte pensamento: o não você já tem, busque o teu sim. Então, o sim você tem que buscar, o não você já tem. E assim ela fala de propósito, de viver com propósito. São histórias todas muito preciosas, e amanhã, neste encontro que vai acontecer na Unicelv, no auditório, às 6h30 da tarde, cada um vai falar um pouquinho sobre o que motivou a escrever o livro, e vai ter um tempo para algumas perguntas. Então, todos ainda estão convidados. O evento é amanhã às 6h30. Ele tem um custo de R$30 o convite, mas todos aqui são convidados para estar conosco lá. E outro ponto que eu gostaria de colocar para vocês é dia 5 de agosto, na semana do aniversário de Brusque, nós teremos a Marcha para Jesus, e nós estamos em oração, estamos em todas as quintas-feiras reunidos lá no Centro de Adoração e Missão, lá na igreja do Pastor Fopa, congregação lá, às 8 horas da noite, das 8 às 9, intercedendo num clamor pela cidade de Brusque, para que a cidade se haja um derramar de conhecimento de Jesus, que haja um derramar de salvação. Não é um evento, mas é algo para os nossos pés indo, as nossas bocas, as nossas mãos indo, passando pelo centro da cidade, atravessando a ponte para que não fique um lado da cidade sem esse pisar do exército de Deus, né? Atravessando a cidade desde a frente do clube do Brusque, do estádio do Brusque, passas pelo centro da cidade, pela rua Afonso Carlos Renault, e depois pela João Bauer até a Praça do Sesc Centenário, e ali então vai ser montado um local para oração e para louvor, estabelecido como um altar na cidade, para consagrar a cidade, porque a cidade foi fundamentada, foi criada, nasceu sobre fundamentos cristãos, e nós não podemos permitir que isso se perca. Então, como cristãos, nós precisamos nos manifestar. Amém, gente? Estamos num tempo difícil, né? Porque vai haver eleições, vai haver, então, troca de autoridades na prefeitura. Então, são tempos muito difíceis, que não sabemos o que está por vir, mas nós não podemos permitir que o nome de Jesus deixe de ser anunciado. Amém? Então, todos já comecem a orar, preparem-se. Eu já falei a semana passada sobre aqueles que são frequentes aqui, vão ganhar as camisetas, tá? Nós já encomendamos as camisetas, elas devem vir no final de julho, ali na última semana de julho, e aí tem camiseta para as pessoas participarem da marcha, tá bom? Então, Deus abençoe a todos, uma boa semana, que a paz esteja na casa de cada